Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém e amém. Esse domingo e o próximo domingo nós estamos dedicando em nossas igrejas filhas, e também aqui no Campestre, para nós estudarmos um pouco a respeito dessa data, que sem dúvida alguma é a data mais importante, ou uma das, né? Eu acho que Páscoa e Natal são duas datas que a gente não pode deixar passar batido. Até porque tem gente que só vem no Natal e na Páscoa na igreja. É verdade. Óbvio, eu não estou falando da pessoa que é cristã, da pessoa que tem um comprometimento, mas você pega pessoas que não são cristãs, né? Pessoas que dificilmente vão à igreja. Natal e Páscoa, né, primo? São datas que a gente tem que aproveitar, né, e acolher bem, abraçar ainda melhor, para que a pessoa volte após o culto da Páscoa, né? Porque Jesus continua ressurgindo todos os dias da nossa vida, né? Enfim, então, óbvio, a gente queria estar fazendo um musical aqui, um especial de Páscoa, como todos os anos nós fazemos, mas conversando com a Gi, conversando com o nosso time estratégico, a gente entendeu que agora é hora da gente fazer o arroz com feijão, né? Tem muita coisa para a gente se preocupar, e a gente não pode ser drenado, ou não podemos ser drenados com coisas que a nossa estrutura não dá conta, né? Mas de uma maneira bem pedagógica, bem teológica, bem assertiva, nós queremos trabalhar então com vocês hoje o primeiro tema, do amor à cruz. Esse é o tema de hoje, vocês estão acompanhando aqui no telão de LED, do amor à cruz. E o texto que eu escolhi, que o Papai do Céu colocou no meu coração para a gente estudar hoje, e é o texto que os grupos de conexão poderão trabalhar na nossa semana, é um texto muito conhecido, né? A Bíblia vem dizer que nesse momento da história, Jesus estava conversando com alguns publicanos e pecadores. Então, essa já é uma informação bem conflitante para a ala religiosa farisaica. Não somente os fariseus, né, Roberto, mas os saduceus, os essênios. Enfim, você tem várias gangues, várias gangues que querem pegar Jesus no pulo, né? Que querem pegar a primeira jurisprudência que eles entenderem que pode deixar ele ou prendê-lo ou coisa do tipo, né? E Jesus, né, nem aí para essa galera, ele está fazendo o trabalho dele. Porque se tem uma coisa na vida que a gente consegue controlar, Humberto, é o nosso foco. Eu não consigo controlar os meus filhos, eu não consigo controlar minha esposa, tadinha de mim. Não consigo controlar o Amorim na reforma, não consigo controlar as paredes que eu quero com facilidade. Eu já entendi, na minha vida eu não consigo controlar minha mãe, não consigo controlar minha avó. E vocês não conseguem me controlar, ninguém consegue controlar nada, a não ser uma coisa, irmão Nivaldo: a gente consegue controlar o nosso foco. E Jesus, ele tinha o controle do foco dele. Nada, nem ninguém, nenhuma besteira ou nenhum tipo de fala tirava ele daquilo que ele estava. Porque ele mesmo disse: eu não vim para as pessoas que estão resolvidas, para as pessoas sãs, eu vim para as pessoas que estão doentes. Então, conversar com publicanos e pecadores é conversar com o alvo da missão deles. Quando alguns religiosos viram essa cena, falaram entre si: quem esse Jesus pensa que é? Que alto se afirma enviado por Deus, mas conversa descaradamente com esses fúteis publicanos, com esses fúteis pecadores. Jesus, conhecendo a intenção deles, decide então contar uma parábola em 3 partes. Eu já falei, já expliquei isso aqui. Lucas 15 não são 3 parábolas, é uma parábola dividida em 3 partes.
É só você pegar o próprio texto bíblico. E Jesus contando esta parábola, ele não diz estas parábolas, ele diz esta parábola. E dentro de uma parábola ele trabalha com 3 histórias muito bonitas. A primeira história é a história da ovelha perdida, né? A terceira história é a história do filho, que a gente chama de filho pródigo. Mas a mensagem que está na história 2 é essa que nós acabamos de ler. Uma mulher tinha 10 moedas e por algum motivo perdeu uma, restando apenas 9. Ela tinha 10 moedas, 10 dracmas, e por algum motivo ela perdeu uma, restando apenas 9. Jesus disse: fariseus, vocês não acham que ela estaria disposta a procurar essa moeda, colocando azeite na candeia, acendendo a luz da casa e também disposta a varrer toda a casa e procurar cuidadosamente? E digo mais, fariseus, vocês não acham que ela estaria disposta a chamar suas amigas, chamar suas vizinhas e enfim fazer uma comemoração e celebrar por ter encontrado a moeda? Antes dos religiosos responderem, ou quem estava presente responder, Jesus disse: ei, da mesma forma que essa mulher teve tanta alegria com suas amigas e vizinhas pelo resgate de uma simples moeda, eu e os anjos de Deus sentimos muita alegria pelo resgate de um simples pecador quando ele se arrepende. Nesse momento, em algum lugar do mundo, alguém está levantando a mão e aceitando a Jesus. O céu está em festa. E não somente na China, ou aqui no Ipiranga, aqui no Campestre, aonde for, com certeza tem alguém aqui, ou alguém em algum lugar do mundo que está com o seu coração dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida. Você pode ter certeza que há festa no céu. E o dia que nós perdermos essa alegria de ver uma pessoa levantando a mão ou voltando, gente, ele precisa refazer toda a nossa infraestrutura mental em relação às coisas de Deus, porque tem gente que não fica mais, não muda em nada a vida quando vê uma pessoa se arrependendo. Se há festa no céu, por que não poderia haver festa aqui? Eu já falei isso aqui, e não é novidade. Nós temos missionários na França, e uma certa vez a missionária e o esposo disseram para a gente que a média das pessoas aceitarem a Jesus na França são 5 pessoas ou 6 pessoas. Você se lembra dessa... Cadê a Evelyn? Você se lembra, Vi, precisamente? Era, se eu não me engano, tá? Eram 3 pessoas por ano. Você tem noção que você trabalhar o ano todo para no fim do ano você... Quantas pessoas você ganhou para Jesus? 3. E nós aqui no Brasil, só de respirar, a pessoa já aceita Jesus. E a gente perde, às vezes, a sensibilidade. Ei, por favor, levante suas mãos, por favor. Repita comigo: Senhor, diga que eu nunca perca a sensibilidade em te glorificar quando uma pessoa aceita o teu nome. Até porque pode ser o meu próprio parente amanhã que vai fazer isso. Podemos aplaudir a Jesus por isso? Ei, você vai dizer um dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez pode ser o próximo domingo. Eu quero profetizar que você vai fazer um convite para alguém que faz tempo que você não convida, e ele estará aqui celebrando o nome de Jesus e declarando que só existe um Senhor e um só Salvador. Acredito que os religiosos, depois de ouvirem essa história, ficaram ainda mais confusos. Sabe por que confusos? Porque na cabeça deles e para a sociedade daquela época, uma dracma tinha o valor mínimo de um dia de trabalho. Representaria hoje, fazendo um câmbio bem fuleiro, a gente está falando de R$40. R$40. E pior, Jesus não disse quanto tempo ela gastou procurando aquela moeda. Talvez foi mais que um dia. Talvez foram semanas, ou até mesmo meses, ou até mesmo anos. Outro detalhe, Jesus não disse a quantidade de azeite que ela colocou para acender a lâmpada na casa. Jesus não disse quanto tempo ela passou varrendo a casa. Jesus não disse quanto tempo cuidadosamente ela procurou a dracma.
Você pode ter certeza que se colocasse na conta, era muito mais do que 40 mangos. Jesus não disse porque para ela pouco importava. Ela não estava preocupada com o tempo e dinheiro que ela ia gastar para achar aquela simples moeda. O que ela mais queria era achar a moeda. E finalmente o texto relata que ela achou. E ao invés de fazer um balanço entre prejuízos e gastos e custos, coisas que nós fazemos muito bem, não. Ela decidiu se alegrar com as suas vizinhas, ou seja, a pizza e a Coca-Cola que ela teve que comprar para chamar as amigas foram mais caras que a própria moeda. Agora, por que ela fez isso? Porque o valor daquela moeda não era financeiro. Era um valor, nobre, urgente e eterno. O valor intrínseco naquela moeda era muito maior do que a grana. E o que isso tem a ver com Jesus? O quanto que isso se aplica à nossa vida? Ei, essa mulher representa a missão de Jesus Cristo na terra. Essa moeda somos nós, seres humanos. E para Deus o valor de 9 moedas é o mesmo que uma. O valor de um único ser humano para Deus é o valor de toda a humanidade. Se Jesus fizesse a conta coerentemente, Ele nunca sairia do céu para acender uma luz na terra, iluminar esse mundo obscurecido por Satanás. Se Jesus fizesse a conta coerentemente, Ele nunca sairia do céu para colocar seus pés nesse mundo sujo, para varrer a sujeira da nossa sociedade. Se Jesus fizesse a conta coerentemente, Ele nunca sairia do céu para resgatar moedas perdidas como eu e você, nunca. Agora o que levou Jesus a fazer isso não foi coerência, foi amor. O preço da logística da procura daquela mulher foi maior que o preço daquilo que ela procurava, mas por amor àquela moeda, ela decidiu entrar num prejuízo momentâneo, para que lá na frente ela viesse ter seu bem recuperado. O preço da logística da vinda de Deus para a terra foi infinitamente maior do que a nossa vida. O preço que Ele pagou foi muito alto, mediante aquilo que valemos, mas por amor ao ser humano, por amor a mim, a você, Ele decidiu entrar no desconforto humano para nos dar um conforto eterno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem foi encontrado aqui, por favor, reage, maior é o amor. Minha oração para hoje, para todos os dias da minha vida, é que possamos ser como essa mulher, possamos ser como Jesus, possamos pagar o preço que for por uma vida, investir o tempo que precisar num discipulado com alguém, investir o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos relacionamentos. Pegaram a igreja mais simples? Pegaram? Quais são as 4 palavras desse ano que conduzem a nossa igreja teologicamente? Tempo, relacionamentos, recursos, celebrando o nome daquele que pode todas as coisas. Esses dias eu perguntei, até não sei se eu falei já aqui, perguntei no nosso grupo de voluntários, em média, quantas horas você gasta dedicando as suas horas à casa de Deus. A média foi de 2 a 4 horas por semana, é muito pouco. Né, mãe? Né, pastor Enoque? A gente que vem numa escola, era quase todo dia na igreja. E tem igrejas que ainda fazem isso. Segunda tem culto, terça tem oração, e quarta tem culto, e terça tem oração. E e está tudo certo. Cada igreja sabe o que tem que fazer com o seu rebanho. Agora não é possível que nós aqui estamos tentando de alguma forma trazer um modelo de igreja para aliviar um pouco a tua semana, mas não é para aliviar para você colocar o burro na sombra, é aliviar para você ter mais tempo para ganhar pessoas para Jesus. Aliviar para que você use as suas ferramentas para levar pessoas a Jesus, para varrer a casa. A gente acha que a casa já está varrida.
Tem muita coisa para a gente varrer aqui em Campestre. Ei, tem muita coisa para você varrer na sua família. Que possamos pagar o preço que for por uma vida, investir o que precisar investir. Mesmo que coerentemente não valha a pena, mesmo que coerentemente não valha alguns benefícios, não, mas que por amor, se nós formos alcançados pelo amor, é pelo amor que nós precisamos alcançar. Para de achar que aquele que você está tentando, você vai desistir, não. Para Deus o valor do ser humano é absoluto. Para Ele valeu a pena ficar 3 anos nessa terra tentando nos encontrar. Valeu o seu esforço, valeu o tempo gasto, valeu ter enfrentado tudo, inclusive a cruz do Calvário, simplesmente por nos amar. E como igreja, possamos fazer o que for preciso, possamos varrer a casa, que possamos varrer aqui a Avenida Industrial. Pegaram? Pegaram? São Bernardo, lá com o pastor Ferreira, no Calux. Tivemos uma baixa essa semana e vocês sabem. Tivemos que fechar nosso início de trabalho em São Carlos. Pô, meu coração tá fácil não. Tá fácil. Mas eu creio que não foi um adeus, foi um até logo. Nós vamos voltar para aquela cidade um pouco mais forte. Vamos voltar para aquela cidade um pouco mais forte. Mas Deus sabe, Tati sabe, quem caminha comigo sabe, eu só estou tentando varrer. Tem horas que a gente consegue, tem horas que a gente não consegue, mas por uma vida. E algumas vidas aceitaram a Jesus nesse 1 ano e meio de igreja. Valeu a pena. Né, Lu? Na cabeça de alguém não valeu a pena. Porque fechou. E eu não queria que fechasse. Fizemos de tudo. Mas só do fato desses últimos 18 meses, se a gente fizer um balanço, mais de 30 pessoas aceitaram a Jesus nessa igreja. A missão foi feita. Ei, vidas são vidas. Pessoas são pessoas. E eu termino aqui falando um testemunho. Essa semana um irmão da igreja pediu para falar comigo um assunto. E nós marcamos num restaurante em São Bernardo. Eu entrei no restaurante, enfim, daqui a pouco veio a garçonete. Olhou assim para mim e disse: você é pastor, não é? Falei: Senhor, o que eu respondo? Vai que ela dá um giraia. Falei: eu odeio pastor, né? Que pelo menos eu morro onde o cara morreu, falando que é pastor dentro do restaurante. Ia ser bonito. Eu falei assim: eu sou pastor. Eu sou pastor. E ela disse: tá bom. Falei: lascou. Aí sentei com meu amigo. Ela veio e disse: pastor, por favor, eu só quero uma palavra para um coração que está triturado. E a reunião que eu estava tendo com esse membro era uma reunião difícil, porque ele estava pedindo para sair daqui e ir para uma outra igreja. Então já estava pesada a reunião, mas com muita educação e com muita ética. Aí quando ela pediu isso, ele viu e ele falou assim: difícil sua vida, né, pastor? Eu falei: não, tá no pacote. A causa vale mais que o custo. Aí eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. Aí peguei o guardanapo, pedi, escrevi um texto bíblico para ela, entreguei. Eu disse: Jesus te ama. Jesus te ama. Foi suficiente para as lágrimas dela saltarem dos olhos. Uma frase que a gente está tão acostumado a ouvir, ainda quebra o coração de um ser humano. Não nos acostumemos com essa frase. Essa frase ela é poderosa. Essa frase ela é poderosa. É uma dracma que estava no restaurante e foi encontrada por Jesus. Talvez na tua casa tenha alguma dracma que você está tentando. Eu tenho 2 dracmas em casa. Um indo para adolescência, quer dizer, já está na adolescência. Outra não é fácil, porque filho de crente não é crentinho. Você tem as suas dracmas, eu tenho as minhas dracmas. Mas assim como eu e a Tati vamos fazer o que for necessário
para estarmos com essas dracmas juntinhas. Em nome de Jesus, não perca, não seja vencido pela exaustão. Continua varrendo a casa. Ei, continue varrendo a casa. Continue varrendo a casa. Saiu uma estatística, que não precisava nem ter estatística para isso, que diz que o ambiente da casa revela quem somos por dentro. Se a sua casa é uma bagunça, é porque você está uma bagunça. Se a sua casa é clean, é porque a tua casa é clean. Se a tua casa está do avesso, isso é apenas uma extensão daquilo que você é emocionalmente, espiritualmente. Ei, varra a casa. A moeda é consequência. Coloque a casa em ordem, coloque as suas emoções em ordem, coloque a sua vida espiritual em ordem, coloque a sua vida física em ordem. Coloque. Uma hora ou outra. Ei, continue falando de Jesus, continue chegando lá nos seus familiares. Ei, posso fazer uma oração aqui? Continue fazendo a sua parte, faça a sua parte de varrer a casa. Continue, porque sem santidade, varrer a casa significa colocar em ordem tudo que está em desordem. Continue sendo luz. Olha a pregação do último domingo. Continue sendo luz para iluminar e aquecer. Continue sendo sal para conservar e salgar. E que a vossa luz brilhe diante dos homens. Ei, que nós possamos ser usados nesse bairro, nessa cidade, que todas as nossas igrejas filhas, que todas as igrejas sérias dessa nação continuem com uma só mensagem. Eu não vim para quem está resolvido, eu vim para quem está zoado. Eu não vim para quem está curado, eu vim para quem está doente. Eu vim para as prostitutas da Avenida Industrial, eu vim para os marginalizados, eu vim para quem está tomando cachaça, eu vim para quem está cheirando uma carreira de cocaína, eu vim para quem comprou um baseado. Agora, se nós perdermos o sal, se nós perdermos a ação profética, estarão perdidos. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica dando ouvido para fariseu, a gente fica dando ouvido para os religiosos. Não faça isso. Eu já falei aqui na DAI, eu farei tudo o que for preciso fazer, que não seja pecado para ganhar um pecador. Tudo, eu vou falar novamente, eu farei tudo o que for necessário fazer, que não seja pecado, para ganharmos um pecador. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Com as suas mãos erguidas, por favor, diga isso. Usa-nos, Senhor. Deus, esse é o clamor da tua igreja, é o meu clamor, é o nosso clamor. Porque o dia alguém varreu a casa para nós. Lá, alguns anos atrás, eu tive uma tria-avó que varreu a casa, e ela varreu a casa, e aí encontrou uma outra moeda que foi minha bisa, e que encontrou uma outra moeda que foi minha avó, e que encontrou uma outra moeda que foi minha mãe, e que encontrou uma outra moeda que sou eu e minhas irmãs, e que agora eu estou encontrando outras moedas que são os meus filhos. Senhor, que uma geração conte a outra geração. Senhor, eu quero profetizar na família de todos aqui, que nenhuma moeda da nossa família será perdida, nenhuma dracma da nossa família será perdida, e nós chegaremos até o fim do ano dizendo: eu e a minha casa, eu e os meus primos, eu e os meus tios, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Pai, obrigado. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor para todos sempre. Quem pode aplaudir o nome de Jesus. Se coloque de pé.